Em dezembro de 2022, as autoridades na Irlanda do Norte encontraram uma cena de crime bizarra, onde o suspeito mais provável estava em 2 lugares ao mesmo tempo. No dia 18 de dezembro, o youtuber irlandês Volt Saxon07, cuja identidade real é Stephen McColgan, de 33 anos, transmitiu ao vivo enquanto jogava GTA Vice City, e Stephen ficou ao vivo 6 horas até a meia-noite. A transmissão foi comum, com Stephen jogando o jogo em silêncio, interrompido por seus comentários ocasionais. Infelizmente, enquanto que ele transmitia em sua casa, sua namorada de 32 anos, Natalie McNally, estava passando por algo absolutamente horrível. Stephen estava completamente alheio a isso e foi dormir após encerrar a transmissão. No dia seguinte, ele acordou com uma enxurrada de chamadas e mensagens sobre Natalie. Ela estava na casa dos pais na noite anterior para assistir à final da Copa do Mundo. E Natalie voltou para sua casa em seguida. Ela morava sozinha na Irlanda do Norte com seus 2 gatos e um cachorro. Mas no dia seguinte, ninguém conseguia entrar em contato com Natalie. Ela não apareceu no trabalho. Na época, ela também estava grávida de 15 semanas. Quando ela silenciou, seus amigos e familiares ficaram preocupados, temendo problemas de saúde. Após saber da ausência e esperar horas por resposta, Stephen foi até a casa dela, a 20 minutos de sua casa em Lisburn. Infelizmente, ele chegou tarde demais. Quando Stephen chegou à casa de Natalie, a porta estava escancarada. Dentro, ele a encontrou sem vida no chão. Ela havia sido assassinada. Detetives da equipe de investigação principal agora iniciaram uma investigação de assassinato, após a morte de Natalie McNally em Lurgan. Isso segue os resultados da autópsia. A mulher de 32 anos, morreu de uma morte violenta, tendo sido esfaqueada várias vezes, e há sinais de ferimentos defensivos. Relatórios da autópsia mostraram que ela foi morta na noite de 18 de dezembro, muito tempo depois de voltar da casa dos pais. Os pesquisadores não encontraram nenhuma evidência de entrada forçada em sua casa. Isso, combinado com o fato de que Stephen foi quem relatou sua morte à polícia, fez dele o principal suspeito na investigação do assassinato, e ele foi preso logo depois. Essa prisão não durou muito, pois as autoridades descobriram que Stephen tinha um álibi forte. Conforme a autópsia, Natalie morreu quando Stephen estava transmitindo ao vivo. Os investigadores examinaram o telefone de Natalie e encontraram a última mensagem Stephen enviou para ela às 17h57. Certo, vou transmitir a noite toda. Deseje-me sorte. E Natalie respondeu, talvez eu dê uma olhada na sua transmissão ao vivo mais tarde. Isso limpou Stephen de irregularidade, deixando os investigadores sem uma direção clara sobre onde procurar a seguir. Stephen deu-lhes o nome de alguém que ele suspeitava. No entanto, investigar essa pessoa também não levou a nenhum avanço no caso, e o nome dessa pessoa nunca foi divulgado por esse motivo. Felizmente, os detetives encontraram imagens de CCTV mostrando um homem vestido com roupas escuras e sapatos brancos indo à casa de Natalie às 20h52, e depois a mesma pessoa voltando cerca de 40 minutos depois. Os investigadores determinaram ser o assassino. Para surpresa, ele tinha a mesma altura e constituição física de Stephen. Isso o colocou no radar novamente, mas também levantou a questão: se Stephen era o autor, como ele poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo? As autoridades ofereceram 20.000 libras por informações e continuaram investigando. Temiam que o assassino pudesse ter fugido para países vizinhos. O caso de Natalie virou notícia nacional, resultando em memoriais pelo país. Isso colocou ainda mais pressão sobre os investigadores para encontrar o assassino rapidamente. Fizeram prisões e apreenderam o carro do suspeito. Os investigadores também encontraram a arma que o assassino usou no dia 5 de janeiro de 2023, uma faca de casa. No entanto, nenhum desses desenvolvimentos os aproximou de identificar o assassino. Até 31 de janeiro, quando prenderam Stephen com evidências sólidas. A única coisa que o mantinha fora de suspeita, a transmissão ao vivo, era falsa. Tudo foi pré-gravado e transmitido para aparecer ao vivo. Após sua prisão, os investigadores examinaram seu computador e encontraram a gravação original, que foi feita no dia 14 de dezembro, 4 dias antes do incidente. Eles encontraram um motorista de táxi que pegou alguém que parecia Stephen perto do local do assassinato às 21h30, e depois deixou essa pessoa perto da casa de Stephen. Mais importante, o motorista de táxi disse que o passageiro esqueceu a carteira. Então correu para pegar o dinheiro e entrou na casa de Stephen. As evidências confirmaram que Stephen foi à casa de Natalie para cometer um crime premeditado.
Houve muitos momentos suspeitos durante a falsa transmissão ao vivo que deveriam ter levantado alarmes. A transmissão foi intitulada A Noite Violenta, transmissão ao vivo de jogos de Natal. No início da transmissão, Stephen disse que estava tendo problemas técnicos com o software de streaming, como desculpa para não interagir com o chat ao vivo. Bem, como este software de streaming está meio desajustado, isso significa que não posso verificar o chat ao vivo, o que é uma pena. Então, por favor, conversem entre vocês. Isso garantiu que ninguém questionasse por que ele não estava conversando com seus espectadores, essencial para fazer uma transmissão ao vivo ao invés de colocar um vídeo pré-gravado. No início da transmissão, Stephen mencionou repetidamente que dia era. Olá a todos nesta gloriosa noite de domingo. Sim, então eu só pensei, por que não? Vou fazer uma transmissão ao vivo, porque este dia, na próxima semana, é Natal. Então, o que mais você poderia querer para o Natal, além de uma noite com seu velho amigo, Stephen? Isso foi um esforço para fortalecer seu álibi dizendo, eu estava transmitindo na mesma noite. Eu até mencionei o dia inicialmente. Muitos momentos na transmissão tornaram-se mais perturbadores depois que a verdade veio à tona. Como ele cantando sobre matar alguém no jogo, o que pode ser interpretado como ele falando de forma enigmática sobre sua namorada. Eu preciso matá-la. Eu preciso absolutamente derrubá-la. Porque eu definitivamente não vou passar a missão se eu não conseguir essa guitarra. Em outro momento durante a transmissão, ele faz um trocadilho que soa como o nome de Natalie, e acha isso incomumente engraçado. Sim, isso é física. Isso é o que aconteceria no mundo real. Natalie. Natalie. O momento mais assustador, no entanto, foi cerca de metade da transmissão. Enquanto ele estava em pausa, de repente o gráfico de volta em breve da transmissão ao vivo foi trocado por um pôster de um filme de James Bond chamado Sem Tempo para Morrer. Stephen mais tarde afirmou que isso foi um acidente. Ele deixou cair o controle no teclado, fazendo o gráfico estranho aparecer. Como sabemos que a transmissão ao vivo foi pré-gravada, Stephen de propósito incluiu esse gráfico nesse ponto durante a edição, aludindo ao crime que cometeria. A teoria é mais credível quando se considera que esse pôster do filme apareceu por volta das 21h15, alinhando-se com o horário do crime na casa de Natalie. Dito isso, seus esquemas inteligentes foram frustrados e ele foi acusado de assassinato. Ele também foi negado fiança, e no momento da escrita, ele está aguardando julgamento em 6 de maio de 2025. Esperançosamente, Natalie e sua família podem obter a justiça que merecem. Ernest Wilson fez uma live no Facebook numa festa sem saber que seriam seus últimos momentos. Ernest era um trabalhador de armazém de 24 anos em Baltimore, Maryland. Sua paixão era festas, jogos de tabuleiro e transformá-los em jogos de bebida. A pandemia de 2020 e o lockdown fecharam todos os locais públicos. Então ele decidiu elaborar um plano sólido. Ele alugaria Airbnbs, organizaria uma festa privada chamada Noite de Jogos com uma taxa e se divertiria com seus amigos. Essas festas começaram pequenas, mas rapidamente cresceram em número à medida que mais pessoas tomavam conhecimento delas. Em 3 de abril, ele foi ao Facebook para planejar outra festa perguntando: devo fazer noites de jogos novamente neste fim de semana? E, vamos brincar de esconde-esconde na noite de jogos hoje? Após receber confirmações, ele decidiu seguir. Pouco depois deste anúncio, ele também fez uma postagem sobre trazer pessoas não convidadas afirmando: não traga não convidados sem aviso. Eles vão ficar do lado de fora. Talvez ele tenha tido problemas com convidados não convidados em eventos anteriores. Ou ele queria saber o número exato de participantes com antecedência. Mas sua preocupação é mais lógico. A noite chegava, Ernest iniciou o evento e tudo correu bem, com todos dançando e se divertindo. Ernest foi o primeiro a procurar e começou uma contagem regressiva no quintal do Airbnb. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assim que ele começou a procurar seus amigos, ele se deparou com algo completamente inesperado. 1, 2, 3. Quem diabos é esse G? Eu não sei. Cara, estou na sua cara. Pegue seu... Ok, saia do outro lado deste portão. Quem é o...
Isso não pode ser um dos meus amigos. Ele viu alguém tentando pular a cerca e invadir a propriedade. Agora, a resposta correta teria sido voltar para dentro para a segurança e chamar a polícia para este intruso. No entanto, Ernest já estava um pouco sob a influência na época e cometeu o maior erro de sua vida. Ele decidiu confrontar o homem sozinho, e foi aí que as coisas mudaram. O intruso estava armado e, após vai e vem, atirou em Ernest antes de fugir. Tudo isso pôde ser ouvido na transmissão ao vivo. No chão, Steven. No chão. Ei, orgulho. Saia daí. A polícia chegou à propriedade às 2h45 da manhã, onde encontraram Ernest deitado em uma poça de seu próprio sangue. De acordo com as poucas declarações que foram divulgadas ao público, isso parecia ser um caso de roubo que deu errado. No entanto, alguns acreditam que havia mais na história. Isso porque, durante a luta de Ernest com o intruso, pode-se ouvir uma garota rindo ao fundo. Ei. Orgulho, saia daí. Segundo a história, essa garota era cúmplice do intruso que planejava ou roubar o lugar ou eliminar Ernest por algum motivo, com uma pessoa no YouTube escrevendo: aquela garota tentou deixar alguém entrar pela porta da frente ou ela sabia quem tentou entrar pela porta. Ao descobrir que estava trancada, ela disse para pularem a cerca claramente. Eu começaria pelo namorado dela. Infelizmente, a polícia não capturou o suspeito e o caso de Ernest ainda está aberto. Portanto, seja qual for o motivo, duvido que saberemos, especialmente 5 anos depois. Em 7 de setembro de 2024, um homem chamado Joseph Couch abriu fogo contra carros na I-75 perto da cidade de London, Kentucky. Ele atingiu 12 carros, ferindo 5 pessoas. Felizmente não houve fatalidades. Enquanto as autoridades corriam, Joseph fugiu para a floresta próxima. Os investigadores procuraram na floresta Daniel Boone. Eles investigaram o passado de Joseph e descobriram fatos assustadores. Ele serviu na reserva do exército de 2013 a 2019, antes de ser dispensado honrosamente devido ao desenvolvimento de PTSD. Este não foi seu primeiro envolvimento com a aplicação da lei. Em 2015, foi preso por atacar um cachorro e apontar um AR-15 para o dono. Joseph pagou R$1.000 de fiança e o caso foi arquivado. No mesmo ano, foi preso por dar álcool a menor e vandalizar propriedade com spray. Isso resultou em 6 meses de prisão, 200 horas de serviço comunitário e multa de R$1.500. Tudo isso destacou o quanto ele era mentalmente instável, algo que se tornou ainda mais evidente quando os investigadores consideraram as mensagens que ele enviou para sua ex antes do tiroteio. Estas diziam: "Vou matar muitas pessoas. Bem, pelo menos tentar. Eu, depois." Seu histórico passado e essas mensagens também deixaram claro que Joseph não se renderia sem lutar se eles conseguissem encontrá-lo. Infelizmente, a busca por ele não estava progredindo tão bem quanto esperavam. A busca pelo suspeito de atirador na estrada, Joseph Couch, se intensifica com as autoridades, Horn expandindo seus esforços de busca. A Polícia Estadual está estendendo sua busca na Floresta Nacional Daniel Boone, enquanto a caçada a Couch entra no 7º dia. As agências locais foram forçadas a fechar a I-75 e encerrar escolas, temendo que Joseph pudesse atacar novamente. Eles acharam seu SUV, que também tinha inúmeros casos de munição para o rifle estilo AR-15. Porém, isso não forneceu nenhuma pista sobre seu paradeiro atual. As autoridades ofereceram $35.000 para achar Joseph com ajuda local. E foi aí que o casal McCoy entrou na história. Fred McCoy e Sheila gerenciam um museu sobre a rivalidade histórica Hatfield-McCoy em Kentucky. Eles também administram um pequeno canal no YouTube chamado Hatfield McCoy Adventures, onde discutem aspectos dessa rivalidade detalhadamente. Após ouvir sobre a grande recompensa, o casal decidiu tentar. Eles viveram na área e conheciam a região selvagem. O R$35.000, isso. É um bom pedaço de dinheiro. Nós vamos procurá-lo. Esperamos que ele nos encontre, mas vamos procurar esse cara, Couch.
José Couch. José. Eles stream sua aventura pela floresta de Kentucky no YouTube para registrar qualquer coisa que encontrarem. Eles acreditavam que poderiam encontrá-lo, e a sorte estava do lado deles. Porque durante uma de suas expedições ao vivo, Fred viu abutres sobre a mesma área, possivelmente indicando um cadáver em decomposição nas proximidades. Os dois foram aos abutres, e 30 minutos depois, os McCoys encontraram o que estavam procurando. E aqui está ele. Você o encontrou? Oh, minha nossa. Onde você acha? Estou indo. Oh, minha nossa. Você o encontrou? Ele está decapitado. Oh, minha nossa. Eles imediatamente alertaram as autoridades, que usaram testes de DNA para confirmar que o corpo era de fato Joseph Couch. Um relatório de autópsia posterior também confirmou que ele seguiu com o plano que mencionou em sua mensagem. Após 13 dias de busca, o mistério do atirador da I-75 finalmente chegou ao fim, encerrando a caçada e aliviando o medo de Joseph ainda estar por aí. Em 28 de outubro, um japonês de 47 anos de nome Tetsushi Ohara transmitiu ao vivo sua escalada no Monte Fuji, e o que deveria ser apenas uma transmissão divertida, rapidamente se transformou em tragédia. Tetsu vinha escalando o Monte Fuji desde 2017 e já havia alcançado o cume muitas vezes. No entanto, expedições anteriores foram durante a temporada de escalada, que vai de julho a meados de setembro. Embora não é fácil, é mais seguro nesses meses, com trilhas mantidas, clima mais ameno e cabanas de descanso vendendo suprimentos como comida e oxigênio. Quando Tetsu escalou a montanha no final de outubro, estava coberta por neve espessa e escorregadia. E as condições eram muito mais severas, com ventos de até 60 milhas por hora. Todos os pontos de descanso na montanha estavam fechados para a baixa temporada. Mesmo sendo sua primeira escalada fora de temporada, as condições desfavoráveis não desanimaram Tetsu. Ele queria chegar ao cume e voltar. A jornada foi ruim porque ele esqueceu de trazer coisas importantes como meias mais grossas para manter os pés aquecidos e crampons para evitar que seus sapatos escorregassem. Ah, minhas meias. Eu esqueci de algo. Não é. Não. Mais tarde, ele também comentou sobre como não trouxe comida para evitar que sua mochila ficasse muito pesada. À medida que a escalada continuava, a falta de comida virou o menor problema, ao perceber que a neve estava mais profunda do que imaginava. No caminho, passou por pontos onde a trilha desmoronou pelo mau tempo. 2 horas depois, espectadores notaram o perigo e o instaram a voltar antes do cume. Este é o primeiro. Sim, acho que vou definitivamente conseguir chegar ao topo. No entanto, ele ignorou todos os sinais de alerta e continuou com a caminhada. E conseguiu realmente se aproximar do cume. Infelizmente, sua sorte acabou aqui. Enquanto percorria uma seção particularmente íngreme da trilha, Tetsu escorregou e caiu pela encosta da montanha. Isto também é perigoso. Pare com isso. Ah, é verdade. Segundos. Após escorregar, seu telefone bateu em uma pedra e desligou, encerrando a transmissão ao vivo. Seus espectadores alertaram as autoridades. Por condições adversas, os socorristas levaram 2 dias para localizar o corpo de Tetsu. Eles o encontraram, mutilado, 700 metros abaixo do ponto onde ele havia escorregado. Agora, para a maioria das pessoas, este foi um caso claro de uma pessoa inexperiente e despreparada que subestimou os perigos do Monte Fuji. Mas eu encontrei algumas teorias interessantes sobre a situação. Por exemplo, uma pessoa afirmou: "Eu não acho que ele queria ir como onde ele foi na montanha, mas se você já viu a transmissão ao vivo, saberia que ele planejava fazer isso no topo." O chat estava implorando para ele voltar, e ele fez referências constantes, deliberadas, a não estar totalmente equipado. Além disso, ele teve um tempo amplo para voltar se tivesse sido puramente um erro, com as últimas pessoas que ele encontrou avisando-o para não ir mais longe. Em outras palavras, Tetsu pretendia acabar com tudo naquele dia. A falta de equipamento foi uma decisão deliberada, não um descuido, embora não haja evidências para provar essa teoria. E nunca saberemos com certeza se essa era realmente sua intenção.